programa de hoje fala sobre possibilidades de mudança para a formação de uma polícia cidadã. Participam desse debate aqui comigo José Nabuco, advogado e professor de Direito Penal, Adilson Paes de Souza, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Ângela Mendes de Almeida, coordenadora do Observatório de Violências Policiais do CEAL da PUC São Paulo, também membro do coletivo Merlino. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pela internet ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. A ideia da desmilitarização da PM tem ganhado força no debate dos movimentos sociais. No Congresso Nacional tramitam vários projetos relacionados a essa questão. A PEC 51, do deputado Lidberg Faria, de 2013, a PEC, por exemplo, propõe desmilitarização, carreira única no interior de cada instituição, maiores responsabilidades para a União e municípios, propõe também polícias de ciclo completo, que unificam, entre outras, funções de prevenção e investigação, polícias organizadas por territórios ou tipos criminais, além de controle externo com ampla participação social. Como vocês avaliam essa proposta e propostas como essa? Nabuco. Me parece essencial observar que existe um grande problema na segurança pública que deriva dessa divisão que existe entre polícia civil e militar. Isso faz com que, evidentemente, o policial militar, que não é, para que todos entendam, o policial militar não é responsável pela investigação. A polícia civil, digamos que ela toca o inquérito, ela faz as investigações, o delegado de polícia preside o inquérito policial, onde são feitas as investigações. Mas é a polícia militar a primeira, em regra, a tomar contato com o crime que foi praticado. Na medida em que ela não faz parte do corpo que investiga, naturalmente a polícia militar, o policial militar não é treinado, não é preparado e não se preocupa, muitas vezes, com a produção das provas. Isso faz com que se prejudique muito um processo em andamento. Isso tem a ver, por exemplo, com o índice baixíssimo de apenas 3% dos homicídios esclarecidos? Exato. Esses índices, eu ia dizer precisamente isso, ou seja, nós temos uma polícia violenta, que agride a população, que comete homicídio, uma polícia muito letal, com índice inaceitável e que mata em circunstâncias juridicamente inaceitáveis, ou seja, pratica realmente os homicídios, e não se consegue eficácia. Ou seja, o índice de apuração dos crimes de homicídio é ridículo. Não é? Nós temos uma polícia que não é capaz de descobrir os crimes de homicídio, acho que é coisa de 3%. Outro dia eu li algum dado a respeito, incluindo latrocínio, seria em torno de 8% apenas. Não, e a notificação me parece, no mínimo, curiosa, né? Que é resistência seguida de morte. Exato, isso é uma coisa, um outro tópico, né? A polícia militar usa muito eufemismo, né? A questão da linguagem surge aí com uma forma, muitas vezes, de despersonificar, palavra difícil, a pessoa que seria o inimigo. Então não é à toa que, por exemplo, que antigamente se falava no subversivo... Supostamente seria o inimigo, né? Sim, mas ele é tratado como tal, né? E ele é visto como o vagabundo. Essa palavra é usada entre os policiais militares, muitos usam o vagabundo. Ou seja, com isso ele deixou de ser um ser humano. Ele deixou de ser uma pessoa detentora de direitos, né? Quando se fala, por exemplo, na linguagem policial em homicídio praticado por ele, em morte, se fala em derrubada. Veja, sempre o eufemismo. E essa linguagem que foi usada também nos inquéritos, resistência seguida de morte. A apuração devia ser de um homicídio. É possível que o policial te tenha matado em legítima defesa e, portanto, tenha matado de acordo com os ditames da lei. Mas é preciso se apurar isso. Mas já começa, até com a linguagem, até na capa do inquérito policial, já começa tudo encaminhando para uma impunidade. Ou seja, existe, desculpe, a aceitação desse tipo de violência. Ângela. Uma das questões mais importantes da polícia hoje é a questão da falta de uma polícia científica, a falta de perícia. Porque esses crimes, como você disse, eles são cometidos na maior ilegalidade, não é? E, veja bem, eu andei até escrevendo sobre isso, aquela portaria que foi baixada pelo secretário de Segurança
de que os policiais não poderiam atender aos feridos, né? Ela é absolutamente pertinente. E é uma confissão de que os policiais, porque a gente que faz história de cada crime sabe, né? E tem a última recente história, foi o tal menino que foi preso, foi socorrido por policiais militares lá na Zona Sul, no Campo Limpo, depois daquela chacina de 7 pessoas. Na cidade de São Paulo. No Campo Limpo, na cidade de São Paulo, com um tiro no pé e chegou no hospital com 8 tiros e morreu no hospital, né? Mas esse é o último caso de uma gama imensa de pessoas que eu conheço casos desde que eu estou trabalhando com isso, que é 2005, de pessoas que o carro fica andando, vai para um hospital que não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa pode morrer simplesmente de hemorragia, né? Às vezes não, às vezes dão tiros. Nós tínhamos conhecimento de médicos que diziam, nesses grandes hospitais, que havia sinais de que o tiro tinha sido dado poucos minutos antes, não no local da ocorrência, né? Então, a portaria veio por uma sugestão do ouvidor, é o que consta nos jornais, né? E foi estranho que o secretário de Segurança Pública, alguns meses depois, no começo desse ano, disse que os homicídios cometidos por policiais tinham diminuído 40%. Ao dizer isso, o próprio secretário está... bom, e tem a questão da palavra também, daí tem as mentiras, né? Era para tratar melhor os feridos, pessoas competentes na área médica, né? Mas quando ele admite, alguns meses depois, eram 4 meses depois, que diminuíram 40%, ele está admitindo que os policiais militares pegavam o ferido e liquidavam ele dentro da viatura. Quer dizer, ele, secretário de Segurança, não se dá conta que ele está caucionando uma ilegalidade completamente evidente, né? Então, há nessa história toda, tanto por parte da imprensa, eu gostei bastante dessa busca sua de palavras. Eu também não estou preparada para falar muito isso, mas tenho escrito sobre isso, mais do ponto de vista da imprensa, né? Por exemplo, me lembro que escrevi sobre aqueles últimos meses do ano passado, em que se falava, os grupos de extermínio saíam em trens, né? Pelas ruas, matando nos bares da periferia, etc. E a televisão falava de uma violência. E não dizia quem é que estava matando, porque não era uma violência em geral, né? Então, essas mentiras, a imprensa é sempre muito grandiosa em estabelecer palavras para escolher o sentido. A própria resistência seguida de morte ou auto de resistência transmite a responsabilidade ao morto. Como ele está morto, vai se buscar no prontuário o que ele fez que justificaria moralmente aquele assassinato. Morte, né? Ele resistiu, portanto, à ação policial. Não, ele já tinha passagem na polícia. Eles vão logo pegar a ficha e dizer que ele passou pela FEBEM, etc. E, por isso, justifica-se que tenhamos atirado nele. E, portanto, há, não só por parte da polícia, mas estava falando da imprensa e da sociedade, de maneira bastante ampliada, uma certa cumplicidade em relação a esse tipo de cultura, tá certo, Adilson? Sim, eu acho que é um silêncio que agrava a situação. Por quê? Quando a mídia escolhe as palavras e rotula, e não estou falando de toda a imprensa, mas existem setores que escolhem as palavras. Assim como a gente também não está falando de toda a polícia, sim, você está falando de uma cultura instalada. Sedimenta um entendimento equivocado e sanciona o errado como certo, né? E isso atinge os policiais militares e, sobretudo, atinge os policiais militares que não concordam com isso. Então, enfim, que eu conheço muitos. Agora, alguns dados. Colômbia, FARC, Exército de Libertação Nacional, criminalidade crescente. Pararam para pensar e falou, programa Segurança Cidadã, que tem as suas mazelas, mas deu certo, pacificou. Pacificou as comunidades tomadas pela criminalidade. É um exemplo
O Rio, com o modelo da UPP, está tentando copiar, não implantou integralmente, mas, enfim, é por isso que não deve ser tido como modelo de sucesso. E um dos idealizadores, o Hugo Aceiro Velasco, definiu o sucesso como alguns pontos. Primeiro, transparência e responsabilidade de todos. Me parece que a fala aqui afeta a questão da transparência. Responsabilidade de todos. Então, não só autoridades, como cada agente, como a mídia. O crime não pode ser focalizado apenas no quesito da repressão. Existem as suas causas que faz com que o jovem, infelizmente, opte para entrar no crime. Ninguém nasce mal. Essa é a questão. E lá deu certo. Como eles começaram a abordar a questão de uma maneira diferente, deu certo. Eu entrevistei ex-policiais militares na minha dissertação, que praticaram homicídio e foram presos e condenados, expulsos da corporação pela prática de execuções sumárias. Um dos motivos, nós não confiávamos mais nas instituições. E nós seríamos a instituição. Eles agiam pensando que estavam protegendo a sociedade. Deixa eu aproveitar, te interromper, mas aproveitar para te fazer uma pergunta que entrou aqui. Aliás, a pergunta é para você. Pergunta de João Paz, de São Paulo. Pergunta para o Adilson, ele diz. Como é possível combater os grupos de extermínio? Eu achei que estava relacionado com o que você estava dizendo. O grupo de extermínio não foi objeto do meu estudo, mas é um assunto que vem sempre à tona. Pessoas sérias, estudiosos, pessoas envolvidas nas questões, infelizmente, com uma certa frequência, denunciam a existência e nós, pelo menos até onde eu vi, e os senhores viram também, as autoridades negam. Eu acho que a questão não é se não tem certeza que existe, mas também eu acho que a questão não é negar pura e simplesmente. É dar ouvido a esse clamor popular e investigar. Primeiro, me parece uma questão de transparência. Voltamos à questão da transparência. E de responsabilidade. Não estou aqui publicamente falando que determinada autoridade seja ou não seja responsável. Não é isso. Eu creio que todos são. Até pela magnitude, e confio que todos sejam, até pela magnitude do cargo que ostentam. Mas, quando nega pura e simplesmente, fica no ar uma questão e fica no ar um elemento que está causando toda essa situação de insegurança. Então, a gente começou o bloco falando da PEC 51, do senador Lidberg Faria, e ali ele apontava algumas proposições. Queria ouvir um pouco de vocês nessa direção. Ângela, quer dizer, tanto da PEC ou não da PEC especificamente, mas quais seriam as soluções? Para onde começar a olhar em termos, desmilitarizar. Desmilitarizar significa o que exatamente? Ou poderia significar o quê? Olha, eu encaro a coisa de um outro ponto de vista. Eu acho que o Lindenberg Farias faz muito bem de fazer essa proposta, mas ela funciona mais como uma espécie de agitação. Eu entendo assim, porque eu acho que nós estamos ainda muito longe de poder fazer uma verdadeira desmilitarização da polícia na parte técnica, ou seja, a gente precisa ganhar as mentalidades, que não estão ganhas, né? Eu ia falar no outro bloco, mas eu queria lembrar, porque eu sou das pessoas que faziam assim, umas manifestações no centro da cidade, tinha umas 40, 50 pessoas, e mais uns familiares de mortos por policiais, né? Assim, no maior, ninguém prestava atenção na gente. E nem os políticos de esquerda, nem a esquerda prestava atenção. Matava-se pobre, né? Como diz agora as passeatas, polícia mata pobre todo dia. Né? O maio de 2006 é um exemplo. Durante muito tempo se classificou a palavra mentira assim no tempo dos ataques do PCC. Mas não foram os ataques do PCC, foram os ataques da polícia contra a população, que matou quase 400 pessoas em 8 dias. Né? Então, o fato de que hoje essa Associação de Segurança Pública, que você citou, é um fórum de segurança pública. Fórum de segurança pública. Esteja colocando esse problema como um elemento que mostra a barbárie desse país, né? Esteja se importando. Eles não são nada de esquerda, acompanham a produção deles. Né? O fato que militantes de esquerda e que essa juventude
tenha assumido essa causa, como foi no caso do Amarildo. O Amarildo é um caso dos milhões que os policiais militares no Rio estão desaparecendo porque matam sob tortura, né? E muitos são das UPPs, que foi uma UPP que torturou e matou em 40 minutos. Imagine que brutalidade é necessária para matar sob tortura em 40 minutos uma pessoa, né? Então, o fato de que isso está vindo à tona, e eu considero a proposta do Lindemann, eu acho que a gente está longe das questões técnicas. Em todo caso, eu acho que a gente pode começar a estudar como são as polícias nos outros países. Né? Mas nós vamos discutir as polícias dos outros países no próximo bloco. A gente já volta.